Muito bem, turma. Então, o nosso conteúdo de gramática é grau do substantivo, né? Que é aumentativo e diminutivo. Só lembrando vocês que nós, de uma forma geral, temos a impressão, né, que toda coisa que é no aumentativo termina com ão. Mas nós também precisamos tomar cuidado, porque não necessariamente alguma coisa que geralmente termina com ão quer dizer que é, vamos supor, aumentativo, né? Tipo aqui nós temos uma imagem de um papelão. Pelo fato dessa imagem ser um papelão, então quer dizer que a palavra, né, o substantivo está no aumentativo? Não, né? Da mesma forma, assim, caminhão. O substantivo caminhão está na sua forma normal. Da mesma forma, se nós colocarmos aqui a imagem de coxinha, né? Nós temos aqui várias imagens de coxinha. Pelo fato de ser coxinha, quer dizer que está no diminutivo? Também não. Então, algumas palavras, dentro da sua normalidade, elas podem terminar com inha ou inho, e não ser diminutivo, assim como podem terminar com ão e não ser aumentativo, né? Igual, por exemplo, inclusive nomes próprios, né? Tem a pessoa que se chama Teresa e tem a pessoa que se chama Terezinha. O nome próprio é Terezinha, sem estar no diminutivo. Ou seja, não é Terezinha falando carinhosamente ou ironicamente, é Terezinha mesmo, tá? Só lembrando vocês que pode acontecer isso. Agora, o grau aumentativo, nós falando assim, da flexão, né? Por exemplo, ele pode ser o grau normal, aumentativo ou diminutivo. Nós temos aqui um exemplo, menino. No aumentativo, meninão. No aumentativo, menininho, né? Que diminui. O grau aumentativo ele pode ser formado através de alguns processos, o sintético e o analítico. O sintético é quando feita a junção de sufixos aumentativos e o analítico é a junção de adjetivos que indicam aumento. Os mesmos processos ocorrem também na formação do grau diminutivo dos substantivos. Por exemplo, o grau normal é porta, o aumentativo sintético, portão. Agora prestem bastante atenção. Aumentativo analítico, porta grande, grau diminutivo sintético, portinha, e grau diminutivo, porta pequena. Só voltando aqui à palavra portão, que existe aquele portão que está se referindo à porta, né, que alguns diriam portona, e tem aquele que é o portão lá da frente da nossa casa, que não se trata de um aumentativo, e sim da palavra que ela por si só termina com ão. Os sufixos aumentativos, o que eles são? O grau aumentativo dos substantivos é maioritariamente formado pelo processo sintético, ou seja, ocorrendo a junção de um sufixo aumentativo e a um determinado substantivo. Ão, garotão, papelão, paredão. Só voltando àquele assunto que eu já expliquei, né? Ou ona. Então, aumentativo não quer dizer que termina só com ão, como muitos pensam. Também pode terminar com ona, por exemplo, mulherona. Ou como alguns falam, mulherão. Eu falo, não, mulherão, né? Mas mulherona, florona, essas coisas. Alhão, facalhão, vagalhão, dramalhão. Quando tá xingando um menino de porco, aquele menino é porco, é um porcalhão, né? Arrão ou zarrão, gatarrão, que é para gato, né, gente? O fulano é um gatão, mas assim, na forma, vamos dizer assim, correta de dizer, nós não temos o costume de falar assim, porque gatão é o mais aceitável. Mas no caso assim, gatarrão, homenzarrão, é muito raro nós ouvirmos falar um homenzarrão desse, o povo fala assim, um homão desse, né? Mas na nossa língua portuguesa, seria homenzarrão, canzarrão. Quem de vocês fala assim? Eu não falo, né? Geralmente fala assim, um cachorrão, né? Mas não sei se vocês estão lembrados de uma outra aula que eu passei para vocês, que dependendo da situação é a região, né? Ou o estado. Igual nós não temos o costume de falar o cão. O cão e a cadela, nós chamamos o cachorro, né?
Mas no caso, quem fala cão no aumentativo será canzarrão. Eirão, vozeirão, asneirão, toleirão. Então, esses são os aumentativos, né? Nós temos aça, bigodaça, mulheraça, aço, filmaço. Isso aqui muita gente já fala, né? Eu assisti um filmaço ontem. Copaço, amigaço. A maioria das pessoas não fala amigal, o fulano é um amigão, meu amigão, né? Ou fulano é minha amigona. Ásio, copásio, balásio, pratásio. Nós não temos o costume de falar copásio. Copão, né? Nós costumamos falar assim, um copão, aquele copão que tá lá na pia, né? O nome no caso seria copásio, mas nós falamos copão, todo mundo entende. Ursa, dentuça, carduça. Anzil, corpanzil, né? Que seria no lugar de corpão, falando tem um corpão, na verdade seria corpanzil. Né? Arel, povarel, fogarel, quer dizer, o fogo grande. Geralmente fogo fala assim, um fogão, você precisa ver, a casa pegou fogo, ficou um fogão, né? Mas na nossa língua portuguesa, na nossa norma culta, seria fogarel. Bocarra. Eu até que tenho o costume de falar bocarra, mas quando você fala, essa bocarra, e fecha essa bocarra, e todo mundo, o que é isso, bocarra? Eu não conheço, né? Que o povo fala esse bocão, fecha esse bocão aí. Só para ver o tanto que nós somos mais pelo lado popular mesmo, né? Do que o lado dito norma culta. Orra, né? Cabeçorra, manzorra. Ninguém fala isso, fala mãozão, cabeção. Astro, medicastro, poetastro, as, lobás, canás, aliás, facalhás, pratalhás, arrás, pratarrás, e por aí vai. Esses são aumentativos. No diminutivo, como que seria? O diminutivo seria de amigo. Aliás, desculpa. Exemplo de substantivos no grau aumentativo. Aqui são os sufixos, né? Nós falamos exemplo de sufixos. Agora, exemplos de substantivos. Amigo, amigão, amigaço, amigalhaço. É igual um aluno perguntar, então quer dizer que falar assim, amigão é errado? Eu não sei se foi amigão que eu vi aqui. Porque tem algumas coisas que tem duas formas de falar, ou até três, tá? E sendo corretas, tá? Animal, animalão, animalaço. Tipo isso aqui, ó. Igual amigão, amigão, amigaço, amigalhaço. Barca, barcaça, beiço, beiçola. Geralmente as pessoas costumam falar mais beiçola do que beiçorra, né? Bicho, bichão, bicharrão. Boca, bocarra, bocaça, boqueirão. E não bocão. Cabeça, cabeçorra, cabeção. Olha aqui aquilo que eu falei, né? Nós geralmente costumamos falar cabeção. Mas de forma nenhuma tá dizendo aqui que está errado, né? Tanto é que tem a cabeçorra e o cabeção. Lembrando, substantivos são exemplos de substantivos no grau aumentativo, e aqui nós estávamos falando de sufixos, tá? Mas no fim acaba que vai dar no mesmo. Aqui eu vou pegar alguns aleatórios, como eles são muitos. Corpo, corpanzil, corpaço, só que geralmente as pessoas falam corpão. Então vocês entenderam? Então seria o correto corpanzil ou corpaço. Copo, copásio, coparrão ou copaço, e não copão. Certo, né? Adjetivos aumentativos. A formação do grau aumentativo dos substantivos é também feita através do processo analítico, ocorrendo a caracterização do substantivo com o adjetivo que indica aumento. Exemplos de adjetivos que indicam aumento: grande, enorme, imenso, colossal, gigantesca, desmedido, grandíssimo, descomunal, vasto. Isso aqui é como se fosse o sinônimo, tá? Palavras que indicam aumentativo. Nós temos ainda outros usos do aumentativo. Nossa, que narigão, que as pessoas falam narizão, mas na verdade o correto seria narigão. Eita, povão ignorante. Povão geralmente o povo fala, tá certo? Então esse é o nosso grau aumentativo. Aí o nosso grau no diminutivo nós vamos falar na nossa aula normal, tá ok?